A paz do Senhor, pastora Marta. A paz do Senhor. Alô, queridos ouvintes, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Forjados. Estou aqui com a pastora Marta, hoje, que vai estar falando sobre o tema Como ser serva em meio a tantos desafios, né? E nós temos esse tema direcionado principalmente ao coração das mulheres cristãs, que como ser serva em meio a tantos desafios, né? Vocês sabem, né, que nós vivemos em tempos complexos, onde as mulheres enfrentam múltiplas demandas no trabalho, no lar, na igreja, na família, e muitas vezes nos perguntamos como manter o coração de uma serva, né? Quando a circunstância parece nos sobrecarregar. Como nós andamos sobrecarregados, né, pastora? Como servir a Deus com excelência, mesmo em meio às adversidades. Para nos ajudar, melhor dizendo, a refletir sobre essas questões tão importantes, temos essa convidada muito especial, né, que é a pastora Marta, que é teóloga, é advogada, é uma mulher que conhece profundamente as Escrituras e com tantos desafios nessa vida moderna, né, nessa vida prática. Né? Pastora Marta, seja muito bem-vinda. Conte-nos um pouco como é servir ao Senhor. Obrigada, Bispa. Eu me sinto muito feliz por estar aqui na estreia desse podcast. Que bênção. Maravilhoso. Um tema muito oportuno. Sim. E falou muito ao meu coração. Aleluia. Primeiramente porque eu senti muita alegria ao receber esse convite de forma tão zelosa. Quero parabenizá-la, inclusive, pelo formato do convite, pela forma que foi idealizado e entregue. Quero agradecer. E esse tema, como ser serva em tempos tão difíceis, ele é desafiador. Sim. Servir não é fácil. Por quê? Servir não é fácil. Porque você precisa negar-se a si mesmo. É verdade. Para servir o outro, muitas vezes você precisa deixar-se de priorizar para priorizar a causa do outro. E isso vem todo um viés de empatia, se colocar no lugar do outro, mesmo quando o outro não se coloca no teu lugar. É verdade. Muito forte isso. Suportar a dor do outro enquanto muitas vezes nós estamos sangrando. Quantas vezes, Bispa, nós saímos para palestrar, para ministrar, para advogar, sangrando, chorando por dentro. E quando você chega no lugar, você tem que assumir uma postura. Qual que é a postura? De serva. Meu Deus, eu estou aqui para servir. Independente das minhas dores, independente de quanto custe, eu estou aqui para servir. Meu Deus. E eu me coloco nesse lugar de serva. Eu tive o grande prazer de nascer em um lar cristão. Minha mãe, mulher cristã, e meu pai, desviado dos caminhos do Senhor, muito, muito, muito viciado em jogo de baralho. Minha família padecia por necessidades básicas, como um alho, uma cebola. Eu lembro que nós morávamos na rua da casa da minha avó, materna. E a minha mãe falava, filha, vai lá na avó, busca isso, busca aquilo, pede emprestado. E diante de toda aquela circunstância, eu vejo também na vida da minha mãe uma serva. Porque quem é servo, quem é serva, inspira outras pessoas. Ainda que não seja necessário falar uma palavra. É verdade. Tem pessoas que se inspiram na bispa, tem pessoas que se inspiram na pastora Marta, tem pessoas que se inspiram nesse ministério, porque servir é honroso. Nós servimos em uma cultura onde muitas vezes as pessoas entendem que o servir o próximo é um
menosprezo, é humilhação. Mas o próprio Jesus nos ensinou que o maior é quem serve. Glória a Deus. E quando eu me coloco no lugar de serva, no grego nós poderíamos dizer que essa palavra serva, ela vem designar escravo, porque tem tudo a ver com o contexto com que essa palavra foi gerada. Verdade. E quando nós estamos fazendo e militando na causa de Cristo, nós não vivemos mais para nós, portanto, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Se Cristo vive em mim, eu sirvo, porque Ele também me ensinou a ser serva. Que lindo. Pastora Marta, a senhora tem duas formações, né? Teóloga e advogada. Em que momento da sua vida a senhora sentiu que precisava estudar essas duas áreas? E como elas se completam hoje? Olha só, as duas áreas que me profissionalizei, que fiz o bacharelado, especialização, não foram escolhas, eu não tive essas escolhas. Quem fez essas escolhas foi minha mãe. Eu lembro que a minha mãe ela faxinava a igreja, o templo, e eu ali na minha adolescência detestava, minha irmã, ser serva. Meu Deus. No templo do Senhor. Eu não via como uma honra, como um privilégio, eu via como uma humilhação, como algo deplorável. Sim. Mas a minha mãe, ela sempre serva, mas sempre antenada. Antenada na realidade, porque o fato de você ter um marido opressor, o fato de você não ter um marido provedor, não pode fazer de você uma mulher amarga, uma pessoa amarga que não acredita na vida. Então a minha mãe, enquanto ela ali lidava com a obra do Senhor, ela falava: Marta, você vai estudar. E eu lembro que a minha mãe, sempre muito serva, submissa, ela pediu autorização para o meu pastor, meu primeiro pastor, José Manuel Catarino, hoje tem 71, 72 anos, salvo o melhor juízo, a quem eu também saúdo nessa oportunidade. Ela disse: pastor, eu quero que a minha filha faça um curso de teologia. Na época, na Assembleia de Deus, eles davam aquele curso ETAD, onde haviam vários livros para estudarmos toda a parte teológica. Certo. E a minha mãe pediu autorização e ele disse: pode ir, minha filha. Meu Deus. Com autorização, fui, e as portas do Senhor se abriram para mim ali. Comecei fazendo aquele curso teológico básico, e ali do básico, meu irmão, ele também fazia um curso de sistema de informação na época. Ele havia ganhado uma bolsa de estudo, minha mãe sempre uma mulher de muita fé, sempre geradora de milagres. E ele deixou um card em cima da mesa, e era um curso de formação pastoral. Eu disse: eu vou fazer esse curso. Eu lembro que a teologia era na segunda e o curso de formação pastoral era na quarta e sexta. Ali eu conheci um querido professor, José Trigueiro, na época coordenador do curso de teologia. E ele disse assim: querida, ele já foi missionário na África, ele conhecia muito bem, uma vivência muito grande, pastor presbiteriano, conhecia muito a Europa. E ele falou: olha, você me faz lembrar muito das africanas. Ei, será que você não quer fazer o curso de bacharelado de teologia? Eu falei: olha, eu não tenho condições para estudar em uma universidade nesse porte. Na época, essa instituição religiosa presbiteriana, ela se chamava Cesulon e depois ela se transformou em Unifil. E eu falei: eu não tenho condições. Daí ele disse: eu vou te dar a inscrição para o vestibular. Você passando, venha me procurar. Meu Deus. Passei no vestibular. Olha o milagre. Exatamente. Enquanto você serve, o mestre te serve. É verdade. Ele abre as portas. Ele abre as portas. Então, ali, passei no vestibular e ele disse assim: quanto você pode pagar por mês por esse curso? Eu lembro que na época eu estava trabalhando numa editora como atendente de telefonia, na Bia Moreira, e eu falei: olha, eu posso pagar R$40. Meu Deus. 40, hoje, porque isso aconteceu no ano de 2003,
2002, 2003. Eu comecei, então, pagando R$40 por mês. Mas mesmo assim, aqueles R$40, para uma pessoa que não tinha um pai, meu pai nunca ajudou com um vale transporte. Estudei 9 longos anos na mesma instituição, por escolha da minha mãe. Ela escolheu, faça teologia, e depois eu vou explicar como foi o direito. Aí, graças a Deus, comecei o curso, eu não tinha capacidade intelectual para aprender a matéria. Eram doutores, pós-doutores que explicavam ali. Por quê? A instituição, o curso ainda não era reconhecido, validado, ratificado, confirmado pelo MEC. Sim. Então, existia esse interesse por parte dos gestores, dos reitores, dos coordenadores, sim, em oferecer o melhor para que o curso obtivesse uma ótima avaliação. Então, graças a Deus, eu estudei com bons professores. E quando eu estava no 3º ano, o curso foi validado pelo MEC e eu já saí dali com o curso reconhecido. Ao terminar esse curso, eu fiquei um pouco frustrada. Frustrada por quê? À época, não se havia o entendimento do que é teologia. Sempre que eu estava em lugares, eu ouvia aquela frase do apóstolo Paulo: a letra mata, mas o espírito vivifica. O que adianta você ficar estudando teologia se isso vai servir mais para te matar do que para te dar vida? Meu Deus. Enfim, o povo não estava... Só críticas, e o pessoal não estava preparado para essa nova realidade. Aí eu prossegui, continuei, perseverei, e o Senhor foi me dando graça. Mas, pelo fato do contexto ser masculino, não havia, então, espaço para a mulher. Digo, pastorear. E eu fiquei um pouco frustrada, porque é muito estudo, muito empenho para você chegar até no final do curso e ficar... Só com o diploma na mão. Só com o diploma na mão. Meu Deus. Aí a minha mãe disse assim: Marta, Deus, ele fez uma promessa sobre a minha casa. Aleluia. E ele me disse que teria alguém aqui com formação jurídica. E você é essa pessoa. E ela já me engatilhava, meu entendeu? Deus. Ela já me engatilhava. Aí eu falei, tá bom, mãe. Deixa você pensar não, vai. E olha só, pastora, bispa, na época, esse curso de teologia, de direito, ele custava as mensalidades 547, salvo o melhor juízo. Eu ainda guardo alguns boletos em casa, porque Deus, é sinal do milagre do Senhor. Mas antes de ir, Deus deu uma estratégia para minha mãe. A estratégia foi: sua filha vai fazer bombom para pagar esse curso. Eita Deus. E a minha mãe me levou na casa do obreiro da igreja, do servo, do diácono na época, que é a versão mais aprimorada do que é servo, é o diácono. Por quê? Foi através do diácono que surgiu a assistência social e o trabalho social das igrejas, para as viúvas, para os órfãos que eram desamparados e não tinham o amparo da igreja. Portanto, houve um concílio. Os obreiros decidiram que iriam orar e velar pelo ensino da palavra e designaram então os diáconos para fazer o serviço de assistência social na igreja. Meu Deus. E esse diácono nos ensinou, ele sustentava a igreja primitiva. Exatamente. Meu Deus. Mas foi mesmo, foi um dos primeiros concílios da igreja primitiva. E olha só, e esse obreiro, ele sustentava a casa dele com vendanças de bombom. E a minha mãe me levou, aprendi a fazer o bombom, mas o Espírito Santo, quando ele te dá uma direção, não significa que você vai ficar somente naquela direção. Você vai aprimorar a visão. Então eu comecei a melhorar a qualidade do chocolate, comecei a melhorar a qualidade do leite condensado, e o Espírito Santo foi me ensinando a fazer umas decorações, porque quem quer oferecer, ter lugar para empreender, precisa oferecer o seu melhor. E todos os dias,
Bispa, muitas vezes eu não sabia se estudava ou se fazia bombom. Meu Deus. Porque eu precisava de estudar, mas eu também precisava de levar um produto de qualidade. E eu lembro, e falando sobre isso, o Espírito Santo me fez lembrar de algo. Teve Sim. uma vez que eu encontrei uma prima minha no ônibus. E teve nessa circunstância, eu levei os bombons para serem vendidos, mas eu vendi, mas não recebi. Meu Deus. Irmã, fui por ponto de ônibus sem dinheiro da passagem. E aí essa minha prima estava no ônibus, mas havia uma inimizade. Uhum. E um rapaz, para não me intimidar ali, ele falou assim: olha, eu quero comprar um bombom, só para que eu tivesse o dinheiro para pagar a passagem. Deus eu é vi Deus a fidelidade mesmo. do Senhor assim, nos mínimos detalhes. Daí, pastora, voltando no contexto de bombom, a Bíblia fala, começar em Jerusalém, começa na sua cidade, começa na rua da tua casa. Comecei a vender os bombons ali. Mas, de repente, a clientela não quis mais comprar o bombom. O que aconteceu? Eu olhei para o céu e falei, Deus, esse projeto é seu, o Senhor tocou na minha mãe, como vai ser agora? O que eu vou fazer? Aí o Espírito Santo falou, você vai vender o bombom sabe onde? Lá na instituição religiosa, na instituição que você estuda. E olha só, meus irmãos, eu fazia teologia com o presbítero Irineu, da igreja presbiteriana, fazia teologia com ele, conhecia minhas dores, que a vida não era fácil para mim. Sim. Quando eu cheguei no campus fazendo direito, vendendo bombom, eu não tinha vida social, só com patricinha, eram os melhores era a nata da sociedade. Né? Era sobrinho do reitor, nora do reitor, enfim. Deus. Aí o que aconteceu, bispa? Eu olhei para o céu, o Senhor falou, vai vender lá. E quando o Senhor abre uma porta, Ele te estabelece nessa porta. Oh, glória! Ele te estabelece nessa porta. Eu tô no posse e não houve objeção. Não houve nenhum tipo de vedação. Eu não fui proibida de vender o bombom. Mesmo esse irmão sendo responsável pela cantina, mesmo o sustento da casa dele, vindo da cantina daquele polo de direito, ele não me proibiu de vender os bombons. Meu Deus. E eu continuei até o final do curso vendendo os meus bombons ali. E nisso eu aprendo algo. Quando você é serva, o mestre, ele te estabelece em lugares que você nunca imaginou. Nunca imaginei. É verdade. E o Espírito Santo, como o projeto era dele, a obra era dele, sim, eu concluí aquele curso, o Senhor me deu vitória. Meu Deus. O Senhor me deu vitória. Eu acredito. E ali, durante aquele período de estudo, fui fazer uma pós-graduação em filosofia política e jurídica, junto com o primeiro ano de direito. O Espírito Santo mandou. Chegando lá, eu conheci uma procuradora federal. Meu Deus! E essa procuradora, ela já era mestre. Pelas vias naturais, um mestre, depois do mestrado, ele vai fazer o quê? Doutorado. Mas ela falou, Marta, eu não entendo por que eu estou aqui fazendo especialização. Meu Deus. E o Espírito Santo levou aquela mulher para fazer aquele curso, para encontrar comigo. Meu Deus. Porque em tempos de dificuldades, em tempos de dias difíceis, Deus sempre, para um coração de servo, para quem é servo, nunca haverá portas fechadas, bispa. É verdade. Nunca haverá. O inimigo pode até tentar te queimar, te frustrar, mas Deus sempre tem uma porta aberta para quem é servo. Aleluia, eu creio. Com sinceridade e integridade. Nunca vai ter porta fechada. É verdade. Porque o Senhor, Ele abre. E ali o Senhor me fez ingressar passar por uma prova, e eu passei a ser estagiária dessa mulher. Nesse tempo, a minha família nunca teve um carro, nunca tive. Minha família ainda nunca tinha um carro, porque meu pai nessa vida, pródiga, louca, irmã, nunca teve, não por falta de dinheiro, por falta de interesse na família, por falta de ambição por uma vida melhor, por um conforto para os filhos, para a esposa. Então, eu sempre vivi e convivi com uma mãe chorando, pedindo a intervenção de Deus. Sempre convivi com uma mãe serva,
pedindo a provisão em tempos difíceis. Meu Deus. E o Senhor ali, as pessoas olhavam para mim, vai, ai minha filha, pode fazer esse curso, não vai dar em nada, tu não vai passar na OAB. Irmã, mas Deus abriu as portas. Ai, Deus. O Senhor foi tão fiel. Eu nesse tempo eu casei. O Senhor fez tanta coisa através do bombom, irmã. Paguei a decoração que eu queria para o casamento. Eu passava no ônibus em frente a uma grande floricultura. Uma grande. Era uma das melhores da cidade. Eu falava assim, quando eu casar, vou decorar aí. Vou decorar meu casamento nesse lugar. E Deus abençoou, paguei a minha decoração. O Senhor fez um rebuliço. E depois que eu havia casado, meu marido, na época, era motorista de ambulância, concursado pela prefeitura. Ganhava bem pouquinho. E depois que nós casamos, acho que foi 60 dias depois, ele foi chamado para o concurso do Banco do Brasil que ele havia feito. Meu Deus. E passou-se Aí eu voltei para a casa dos meus pais, porque eu casei, eu estava concluindo o 4º ano, e eu ainda tinha o 5º. E eu voltei para a casa dos meus pais e meu marido seguiu para a cidade que ele estava destinado a iniciar a carreira no banco. E ele foi então para Capanema, voltei para a casa dos meus pais, aí no final do ano voltei junto do meu marido e passou-se um tempo, eu comecei a estagiar. Pastor, bispa do céu, tu acredita que quando eu cheguei nesse escritório, eu fiquei acho que uns 30 dias ali. Eu fui só para uma finalidade, aprender a peça processual que ia cair na prova da OAB. Irmã, meu Deus. Quando eu cheguei na prova da OAB, é o Deus que nós servimos. Quando eu cheguei, era a mesma. Era um caso de telefonia, o mesmo. Era todo o embasamento jurídico ficou gravado. Foi a única peça que esse advogado, Dr. Pimentel, sentou e me explicou. Foi a única. Logo depois eu engravidei da minha filhinha, Milena, e não consegui mais e fui estudar. Em tudo Deus tem um propósito. E eu sou muito grata. Através dessa experiência, eu fui aprovada no 2º exame. No primeiro exame eu não passei da primeira fase, e no 2º exame eu fui com a minha boca bem fechada, concentrada naquilo que o Senhor tinha para a minha vida, e eu fui aprovada para a glória do Senhor. Glória de Deus. Aleluia. Quando você serve, o Rei te recompensa. E eu atribuo ao Senhor os méritos, a honra dessas duas formações, de todas as formações, exclusivamente ao Senhor e também à minha mãezinha que me conduziu por esse caminho. Meu Deus, que coisa linda. Tu perguntou também sobre a teologia e o direito, né? A teologia, ela se entrelaça com o direito, por quê? No direito, o que nós temos, principalmente no direito penal, nós temos ali, né, uma conduta que é criminalizada pelo Código Penal, e ali vem, se você fizer isso, você vai ter uma sanção. Eu digo aqui uma sanção que é uma penalidade, 2 a 3 anos, 1 a 3 anos, depende do tipo jurídico que você feriu. E o que eu posso dizer aqui? A lei, ela é impositiva. Você cumpre e a lei é fria. Aí vem o Senhor, quando ele institui os 10 mandamentos, e ele fala, não matarás. Ele vem, não terás outros deuses diante de mim. Enquanto a lei é fria, o Senhor, ele trabalha em nós através da moralidade. Não um moralismo, como dizem por aí. Não como um farisaísmo, mas como uma moralidade no sentido de nos fazer ter amor em servir e cumprir os mandamentos do Senhor. Meu Deus. Por isso que quando nos atendimentos nós utilizamos os dois, a teologia e o direito, porque o que o seu cliente precisa muitas vezes é a chancela do Estado para dizer, você tem direito a isso, você tem direito àquilo, mas esse ser humano ele também precisa de consolo
e alívio dos seus traumas. Verdade. Assim como a bispa chegou Sim. para tratar daquele caso de racismo, que Deus te levou ali e te fez ver o que eu nem estava vendo ainda. Age assim, minha serva. Amém. Aí quando eu vi que era o Senhor, nos aliamos na mesma direção. Glória de Deus. Então o direito ele vem com E uma lei fria. Venceu, né? Oi? E a família lá venceu. Exatamente, a família venceu. Aleluia. Muito bom. Então as duas ciências, direito e teologia, elas se entrelaçam. O direito ele vem para regrar as condutas, os relacionamentos e as relações com a norma jurídica. E o Senhor ele também, ele instituiu os 10 mandamentos para regrar a conduta do povo, mas com o direito canônico, o direito divino, o direito natural, que nós chamamos e falamos que o direito natural, o homem já nasce. Por quê com ele? Porque é feitura divina. Meu Deus, que coisa linda, hein? É muito forte isso. Diante desse seu chamado, dessa sua vocação, meu Deus, é muito lindo ouvir, né? Esse seu testemunho muito forte. E assim, foi algo que eu tenho certeza que vai impactar muitas vidas, né? Porque neste momento, pessoas que estão aí assistindo estão, meu Deus, como eu faço? Por onde vou? Né? Então, assim, através da vida da doutora Marta, né? Hoje uma doutora, tanto em teologia como em direito, ela tem esse título hoje de doutora, porque ela não nasceu com esse título de doutora, mas ela correu atrás. O Senhor deu a direção, deu o encaminhamento, mas ela não ficou sentada, esperando acontecer. Ela se levantou e, com as armas que ela tinha no momento, né? Porque ela não era pastora ainda, então não tinha arma. Eu vou orar e vai cair do céu. Não tem esse negócio de orar e vai cair do céu. Levanta, põe a mão no arado e eu vou te ajudar. Então, assim, meu Deus, que testemunho forte. Estou aqui impactada com o que o Senhor fez na sua vida. É algo verdadeiramente para ser contado. E eu louvo a Deus por ter colocado ao meu coração o desejo de te convidar, né, para fazer a abertura desse podcast com esse tema, como ser serva. Porque verdadeiramente o Senhor fala e Ele prova porque falou. Você, né, a senhora, né, verdadeiramente é uma serva, né? Ouve e obedece, né? Porque nós temos pessoas, mas eu sou serva. Mas quando você faz isso, peraí, eu vou pensar. Será que é assim mesmo? Isso não é servo. Servo não questiona, servo obedece, né? E verdadeiramente o seu testemunho está nos edificando e muito. Glória a Deus. E eu gostaria de fazer mais algumas perguntas, Sim. né? Qual conselho você daria para um jovem, uma jovem, né, que sente que tem um chamado ministerial, mas que enfrenta resistência na família ou na igreja? Porque você diz, não, o seu chamado é para ser um pastor. Mas eu queria tanto ser um médico, eu queria tanto ser um advogado, eu queria, né, como nós temos agora com o nosso irmão Pedro, né? Ele tem um chamado muito forte na palavra, mas o caminho dele está o levando a ser um atleta a nível nacional. Uau! Né? Então, assim, é algo muito lindo. E tem a resistência, querendo ou não. Mas a senhora, como doutora, né, e como alguém que passou por isso, qual conselho a senhora deixaria para nós? Persistência, resistência, foco e a certeza de que Deus te chamou. E a confiança que você vai chegar lá. Eu gosto muito de meditar, né, nas cartas paulinas, né? Uhum. E segunda carta que o apóstolo Paulo escreve a Timóteo, ele fala, Timóteo, persista, você é jovem. Enquanto o apóstolo Paulo está no fim do seu ministério, Timóteo está iniciando o seu ministério pastoral. Mas ali, ele não se apresenta como um opressor. Sim. Porque nós vemos muito isso hoje. Pessoas que se apresentam como opressor para que o outro não consiga atingir o objetivo que o céu disse que ele vai. Portanto, as barreiras, as resistências, elas se levantam. Veja na vida de Davi, na vida de José, quanto mais resistência você enfrentar no seu caminho, significa que
Deus tem algo extraordinário para fazer na sua vida. Meu Deus. Portanto, você não deve temer. Se você sabe que aquela palavra foi liberada pelo Senhor, você tem a bênção dos seus bispos, você tem a bênção dos seus pais, tem a bênção de Deus, foco. Quem tem foco, ninguém tira ele daquele lugar. Então, a minha palavra é resiliência. Não desista, não desanime, continue, persista. Que lindo. Agora, Bia, vamos dar uma ênfase na liderança feminina, né? Uau. Como você lida com situações onde sua autoridade ministerial é questionada por ser mulher? Como enfrenta essas opiniões e oposições por causa de ser mulher, por causa do gênero feminino? Olha só, bispa, o que eu observo é que é algo velado, velado, escondido. Muitas vezes não se apresenta de forma clarificada, evidente. Pode ser até perceptível, Sim. mas ela não vem totalmente escancarada, aberta. Sim. Portanto, eu venho dizer, de acordo com a minha experiência, que eu não sinto tanta resistência. Sim. Talvez seja porque eu gosto muito de cantar, amo ministrar, mas eu também gosto muito de cantar. E eu tive muitas objeções nesse caminho, mas não de forma explícita, mas um boicote por trás dos bastidores. Então eu venho dizer que essa atitude ela é sempre covarde. Ela é covarde. Você recebe o ataque sem saber quem está Da onde veio o ataque? Meu Deus, é forte isso. Mas eu venho também dizer que, embora ocorra sim uma resistência ao ministério feminino, à projeção feminina, nós vemos que não há nenhum tipo de impedimento no texto bíblico, nem no Antigo, nem no Novo Testamento, que diga a mulher não pode ser bispa, a mulher não pode pastorear, a mulher não pode fazer missões. Tanto é que nós vemos no ministério de Jesus mulheres sendo levantadas e tendo a sua dignidade restaurada. Verdade. Pelo ministério. Ainda que hoje, século 21, homens queiram estar no lugar de Deus para proibir, para cortar o ministério feminino, não vai prevalecer. Por quê? O Senhor, ele libertou Joana, libertou Susana, libertou Maria Madalena, libertou, aleluia, libertou as mulheres para que elas fossem teólogas, propagadoras da verdade. Que lindo. Então, assim, ao teu ver como teóloga, você não encontra nada que obstenha a isso? Não. Nenhuma objeção? Não. Que bênção, glória a Deus, né? Porque muitas vezes usam lá aquele versículo, né? 1 Timóteo, né? 21, do 11 ao 12, que fala sobre isso, né? As mulheres têm que ficar caladas, né? E isso, né, nos dias de hoje, não tem como. Porque eu vejo o seguinte, né? Que hoje, se as mulheres ficarem caladas, muitas igrejas param. Muitas igrejas vão deixar de existir. Por quê? Porque muitos homens estão preferindo se abster. Né? Não, eu estou muito cansado, eu estou muito ocupado, o meu trabalho não deixa. Então, assim, quando se fala em assumir uma liderança, em assumir um propósito, em assumir um compromisso, muitos homens preferem se abster. Não, eu não posso, não tem como, não vai dar. E aí, se as mulheres não tivessem voz, como que o evangelho estaria sendo disseminado, né, nos dias de hoje, né, como ser serva em meio a tantos desafios dos dias atuais, né? O desafio do machismo, né? Assim, como na minha experiência ele se apresenta por vezes velado,
Isso não quer dizer que, pelo fato de não ser totalmente esclarecido, que eu não sofro esse boicote. Sim. Só não chega no meu conhecimento diretamente. Talvez pelo fato de ser advogada, talvez pelo fato de ter uma informação, um esclarecimento, que esse ataque não seja mais dolorido. Isso, não, é verdade. Que esse golpe não seja tão cruel. Mas, ainda que estejamos em uma cultura machista, eu observo que hoje, século XXI, os caminhos estão abertos para o ministério feminino. É verdade. Temos visto isso. Temos vivido isso. Quantas mulheres teólogas, quantas pastoras, quantas mulheres líderes, não só da sua casa, como também líderes nas igrejas, né? E tem feito, quero deixar essa observação aqui muito perspicaz, que tem sido lideranças plenas, né? As exitosas. Mulheres não têm se negado. Bem, o problema é para ser resolvido, não é para ser jogado debaixo do tapete. Não, amigo, daqui a pouco a gente resolve. Não, daqui a pouco a gente vê, não. Vamos resolver? Vem cá, vamos resolver esse negócio? Então, assim, nós podemos, eu vejo que hoje o Senhor está contando conosco, como naquela época, né? Quando Jesus foi morto, as mulheres foram ali ao túmulo. Quando chegaram lá e viram que o túmulo estava vazio, correram para falar, ninguém acreditou. Sabe por quê que não acreditaram? A palavra da mulher não tinha valia naquele tempo. Isso. A veracidade da ressurreição, ela só seria ratificada mediante a uma fala masculina. Então ela vai e avisa os discípulos, aos homens. Para que eles se posicionassem. Ou seja, quem não tinha voz, não tinha vez, foi animar quem tinha voz. Verdade. E hoje o papel se inverte. Novamente, meu Deus. O papel se inverte, porque hoje, aleluia, a mulher que antes não tinha voz, hoje ela tem vez, hoje ela tem voz, e ela é protagonista da sua história. Inclusive, uma palavra para as mulheres que exercem o ministério feminino: não se intimide, o ministério pastoral, não se intimide pelo fato de, muitas vezes, não ter uma presença masculina. O Senhor, ele valida o seu ministério. O Senhor, ele restaurou plenamente a dignidade e o ministério feminino. Nossa. Verdadeiramente, o que a senhora falou, né? Nós temos visto e vivido isso. Visto, né? E vivido isso. Aqui nós somos líderes, né, desse ministério, Ministério Pentecostal Forjados pelo Fogo, né? Temos essa liderança, temos pastores ao nosso lado, temos obreiros, tanto homens como mulheres, e que nós temos visto o crescimento. Glória a Deus. Dessa obra. E é tudo para a glória de Deus. Glória a Deus. Então, assim, ao invés de críticas, vem cá, coloca a mão no arado e venha também, né, fazer a obra. Glória a Deus. Bispa, olha só o que eu estou observando também. A questão das mulheres, né, no campo ministerial, exercendo as suas demandas, que são caras e raras, né? E só que hoje, o que nós observamos? Que tem igreja para todos os gostos. Hoje nós já ultrapassamos o século XVIII, que foi o século do iluminismo, do esclarecimento. Então, tem igrejas que é extremamente fechada para o ministério feminino. Sim. Mas a mulher vai permanecer ali, se ela quiser. É verdade. Se ela quiser ficar sobre a opressão, ela vai ficar. Mas se dentro dela aflorar esse sentimento de liderança, ela vai se levantar e vai assumir o papel que ela foi chamada. E, mediante essa tua última fala aí, eu queria te perguntar, biblicamente falando, qual a diferença entre servir e ser serva? Né? Porque nem todo mundo que serve é serva. Por quê? Quando eu sirvo, eu posso estar ali querendo me
como que eu posso dizer? É me promover, aparecer. Quando eu estou servindo, muitas vezes eu posso estar escondendo no meu coração um orgulho, meu Deus, uma vaidade, uma vontade de oprimir o outro para mostrar que eu estou fazendo. Meu Deus. Mas o coração de servo está distante. O coração não está ali. Você está fazendo. É um ativismo, aquela palavra que é muito recorrente nos nossos dias. Você está em atividade, você não para. Por quê? Porque você tem a necessidade de se promover, você tem a necessidade de mostrar presença, mas o seu coração de servo não está ali. Tanto é que aconteceu alguma coisinha, aquela encenação, vamos dizer assim, ela já cai. Aí lembramos de Marta e Maria, né? Muito forte aquilo ali. Muito forte. Senhor, tu não é... por que tu não fala para Maria vir me ajudar? Eu tenho que servir sozinha. Ou seja, ela não estava servindo por ser serva. Ela estava servindo porque era uma obrigação e ela queria que Maria também fosse. Né? Muito forte isso. Muito forte. Eu ainda quero fazer uma mensagem para defender a Marta, viu? Então faz. É que, na verdade, ela estava fazendo a coisa certa na hora errada. Quando você serve na hora errada, pode ver, serve um almoço, um almoço no horário do café da manhã. Tá errado. Marta estava fazendo a coisa certa, mas na hora errada. Então, se você está querendo fazer a coisa certa em um momento errado, esse serviço ele não tem. Perdeu a valia. Ele perdeu a valia. Meu Deus, isso é forte, né? Qual a visão sobre mulheres cristãs em posição de liderança política ou empresarial? Uau! Gente, mulher cristã na posição política. Eu tenho extrema admiração e eu vejo que essas mulheres estão nesses lugares porque Deus colocou. Elas estão ali enfrentando resistências, enfrentando machismo, enfrentando muitos problemas familiares. Muitas vezes são mães. Por vezes têm esposos problemáticos, mas elas continuam servindo. E para respaldar aqui a nossa fala do posicionamento da mulher frente à política, nós vemos Débora, né? Uma mulher que dialogava no âmbito dos juizados especiais e tramitava também como voz profética de Deus, a ponto de empreender uma campanha, incentivar, né, Baraque a empreender uma campanha militar e ainda atrair para si, atrair para as mulheres o mérito, os méritos daquela conquista. Então eu só tenho a dizer que Deus vai levantar mais mulheres posicionadas, que não se vendem, que não recuam e que faz aquilo que o Senhor quer que elas façam nesse tempo. Vemos também Esther, uma improvável chamada pelo Senhor para estar ao lado, como rainha, do maior império da sua época. Então eu quero dizer, mulher, Deus tem coisas ainda maiores. Se você acha que já chegou onde o Senhor disse, olha, minha irmã, eu quero dizer que é ilimitado o que Deus tem para fazer através da sua vida e nós celebramos essa conquista, porque a mulher do século XXI, ela não fica lá na cozinha. A mulher do século XXI é a mulher de Provérbios 31. Mulher de Provérbios 31 não lavava a louça não, minha irmã. Ela só dava ordem para as suas empregadas. Ela era uma mulher antenada. Tanto uma empreendedora, não era política, mas era uma mulher já moderna, desde aquela época. Então o Senhor está convidando mulheres para uma transição. Muitas que vão acompanhar esse programa, esse podcast, elas têm um sonho de ingressar na política. Eu quero dizer para vocês, a nossa própria eterna primeira-dama Michele Bolsonaro, ela é um exemplo de mulher que o Senhor, cristã, mãe, casada, que assumiu o lugar que Deus colocou para ela. Muito forte isso. Muito forte. E eu e você vamos ocupar também. Não é, bispa?
Vamos fazer a vontade do papai. Vamos fazer a vontade do Pai. Glória a Deus. Na sua opinião, como a igreja falhou ou acertou em relação às mulheres nos últimos anos? Olha só, a mulher, ela tem uma sensibilidade diferente do homem. Tanto que ela é um complemento na vida do homem. Um homem sem uma companheira, ele não é completo. Um homem sem uma companheira, ele não é completo, porque a mulher veio para dar esse complemento na vida desse homem. Portanto, o que eu venho dizer aqui sobre a questão da igreja é que houveram muitas falhas. Porque a igreja do século XXI não é a mesma do século I. Sim. Não é a mesma do século II. Eu posso trazer aqui como experiência histórica a esposa de Daniel Wingren, Sara. Ela morreu. Ela enlouquecida. Salvo o melhor juízo, às vezes a história você pode consultar a história, sim, mas ela não foi compreendida pela igreja, mesmo sendo a esposa do fundador da Assembleia de Deus no Brasil, Daniel Wingren e Gunnar Berg. Ela não foi, era uma mulher avançada, mulher que vê além do seu tempo. Ela já queria, visionária. Ela já estava enxergando as mulheres inseridas no círculo de oração. Ela já estava enxergando as mulheres. Ela escrevia, era compositora dos hinos da harpa cristã. Queria ensinar, tinha muitos projetos, mas a igreja não entendeu que ela tinha. Daniel teve que voltar. Meu Deus. E o que aconteceu? Anos depois, é erigido para Sara memórias póstumas. Você tinha razão. Você estava muito além da nossa realidade. O que você estava vendo naquele tempo, hoje estamos vivendo. Aí eles levantam essas obras póstumas, esses memoriais. Mas daí o tempo já passou. Então, eu quero incentivar a liderança hoje do século XXI. Valorize ainda mais o ministério feminino. Porque depois, obras póstumas, nome de rua, com nome de mulheres extraordinárias que não foram valorizadas, não estanca a sangria nem a dor dessas verdadeiras servas que lutaram em tempos de crise. A gente, como pastor, né, a gente tem cuidado de muitas pessoas, né, trabalhando com aconselhamento. Dessa tua caminhada, né, essa tua vivência, quais são alguns, né, não precisa citar nomes, né, porque temos essa ética, mas qual é o problema mais comum que as mulheres têm trazido para ti? Quais os conselhos que você tem dado? Eita, gente! O que nós observamos hoje são pessoas, mulheres, feridas e mal resolvidas. Mal amadas. Com problemas internos que ele vai se apresentar nos comportamentos. Feridas, né? Feridas não saradas. Meu Deus, muito forte isso. E tem muitas, o que eu observo, muitas que nem têm a intenção, não estão abertas para a cura. Não querem ser curadas. Não querem ser curadas. E também tem o detalhe, né, da fala, né? Como expor essa ferida, né? Se aos olhos da sociedade, né, o casamento é perfeito. Como que eu, a esposa daquele pastor, vou expor isso? O que vão falar, o que vão pensar, como irão me tratar depois, né? Porque aqui nós
vamos estar falando apenas só de membros, mas também da liderança, porque quantas mulheres de pastores que não querem nem ter esse título de pastora. Não, pastor é ele, não sou eu não. Por quê? Porque sabe o que estão vivendo, o que estão vivenciando, o que estão passando. Mas que também tem uma outra prerrogativa. Você não pode abrir a boca. Lá no altar, lá na igreja, somos o casal perfeito. Mas aqui em casa é outra história, né? Só que ela não pode expor isso. Se chega algo nesse sentido para ti, qual seria o teu conselho? O meu conselho para uma mulher oprimida dentro da sua casa, que convive com violências, muitas vezes físicas, verbais, você pode continuar vivendo esse ciclo ou você pode sair dessa situação. Tem mulheres que estão dispostas a orar 10, 20, 30. Esses dias eu acompanhei uma matéria que a mulher dizia que orou 65 anos para a conversão do esposo, que se converteu aos 93. Nesse sentido, eu quero dizer para você, a escolha é sua. A minha mãe, como eu disse no início, mesmo convivendo com uma situação tão difícil, ela tem mais de 50 anos de casada. Ela nunca, próximo, está se aproximando. Ela nunca desistiu do casamento. Ainda que era um marido que não supria a casa, que eu não contei aqui, mas a minha mãe perdeu o filho por conta dessa falta de presença, de amparo. Ela não desistiu. Então eu diria para essa mulher: confia no Senhor e ampare a tua família. Porque hoje, o que nós temos visto, bispa? Muitas mulheres se divorciam, conquistam um novo parceiro, de repente vem as situações de estupros, vem uma série de turbulência, vem a questão do feminicídio, dos espancamentos, porque se você não teve cura no relacionamento que você saiu, provavelmente o próximo relacionamento pode ser uma reprodução daquilo que não foi curado no primeiro. É verdade. Então, é uma situação seríssima que você pode escolher ir até o fim ou ir até o fim com esse casamento ou conquistar a sua independência e viver a sua vida. De qualquer forma, você terá marcas e dores. Não tem como. É verdade. Não tem como. Aí é uma questão de arbítrio, uma questão pessoal. O que você escolhe? Ir até o fim com esse casamento difícil? Ana foi até o fim. Ela insistiu e ela teve vitória. É verdade. Aí você vai escolher o que você quer para você e para a sua família. É verdade. Minha pastora, como você vê o futuro do ministério feminino na igreja brasileira? Eu vejo o futuro do ministério feminino com muitas perspectivas boas. Contudo, o que eu quero aqui frisar e pontuar é que muitas mulheres que estão assumindo ministérios hoje, elas estão tendo uma conduta muito aquém do que deveria. Observamos mulheres com liberdade para exercer o santo ministério, com roupas inapropriadas, vocabulários não apropriados, internet que não condiz com a realidade de uma mulher cristã. Verdade. Então, olha só, hoje, século XXI,
a mulher tem mais liberdade, mais direitos, mas eu vejo que falta ali muitas vezes uma coerência. São extremos, bispa. Sim. Eu cresci em uma igreja que nem se raspava as pernas. Meu Deus. Um batom, tanto é que eu cresci assim, eu sou assim, pode ver que eu pouca maquiagem, não, porque eu cresci assim, então não me faz falta. Mas nós vemos que o extremo que eu vivi, hoje também é apresentado nesse extremo da modernidade que se vive. Então, o futuro do ministério feminino, ele pode ser glorioso ou escandaloso. Meu Deus, muito forte isso. Muito forte. Nós, minha pastora, estamos caminhando para o fim, né? São muitas perguntas e eu quero deixar aqui para os nossos ouvintes, que pastora Marta, doutora Marta, será convidada novamente para estar falando conosco. Amém. O próximo tema será sobre a violência feminina nos lares. Uau. Tá? Por quê? Porque os nossos lares cristãos não estão salvo-conduta disso. Nós estamos vendo e vivendo com mulheres que estão sendo coagidas, violentadas dentro de casa. E silenciadas. Então, o nosso próximo encontro, minha pastora, nós iremos falar sobre isso. Ótimo. Amém? Hoje nós temos essa questão do servir, com esse testemunho maravilhoso que a senhora tem. Sempre fiquei encantada, verdadeiramente, com, né, o que o próprio Deus preparou, né, para nós iniciarmos esse podcast com a senhora. E é por isso que eu já quero deixar aqui em público, né, o pedido que a próxima oportunidade que a senhora tiver livre, tua agenda, vamos marcar para falarmos especificamente sobre violência nos lares, principalmente nos lares cristãos. Ela, como pastora e como advogada, vai nos dar esse parecer. E nós traremos aqui dados. Sim. Vamos fazer um programa bem completo sobre essa situação. Que maravilha. Fico muito feliz, né? E na medida que nós estamos indo já para o final, a senhora deixaria uma palavra, um pensamento para os ouvintes aí e já fazendo esse convite para o próximo que nós estaremos juntos? Uau! Eu diria, aceite o processo da forja. Nós estamos aqui no podcast Forjados. E para que hoje a pastora Marta estivesse aqui, foi necessário o processo da forja, para que o propósito se cumprisse. E eu quero dizer para você, não fuja do propósito. Cada um de nós passamos por situações, independente de qual seja a sua, não desista. Aceite este novo formato que o céu está te dando, porque é através dele que a autoridade vai chegar. Que lindo. E um versículo, uma frase que a senhora gostaria de deixar para resumir o que é ser serva nos dias difíceis. Para resumirmos aqui, eu diria que o servir dignifica o homem. Quer receber dignidade? Sirva. Quer receber bênçãos? Sirva. Quer alcançar milagre? Sirva. A tempo e a fora de tempo. Meu Deus, que lindo. Glória a Deus. Minha pastora, foi uma tarde maravilhosa. Glória a Deus. O que a senhora compartilhou conosco, a sua sabedoria, a sua experiência foi maravilhosa. Amém. Né? E eu queria dizer, tanto para a senhora como para os nossos ouvintes, para se lembrar que servir ao Senhor não significa ter uma vida perfeita ou livre de obstáculos, de desafios. Significa ter um coração disponível para Deus, visando, mesmo especificamente em meias dificuldades. Como vimos hoje,
Ser servo é uma questão de identidade com Cristo, Amém. não de performance. É amar a Deus e ao próximo, mesmo quando isso nos custe algo. Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais e compartilhar esse episódio com outras mulheres para que possam ser encorajadas por essa mensagem. Na próxima semana estaremos de volta, amém? Se assim o Senhor permitir, e que essa experiência de hoje sirva para você nunca desistir de servir. Amém? Agradecemos a todos e agradecemos em especial a pastora Marta, a doutora Marta. Foi um prazer, uma honra muito grande. Conte comigo. Obrigada.